tema de hoje será então aqui algumas, não todas, mas vou-vos falar aqui de algumas das novidades que achei por bem destacar. São aquelas que eu achei mais interessantes aqui também para a nossa realidade, do nosso pequeno Portugal. Então vou-vos aqui falar, mostrando-vos aqui então a agenda. Vou-vos falar hoje de uma nova biblioteca de processos que o SU 2023 inclui. Já vamos ver mais em detalhe o que é que isso faz na realidade. Uma outra novidade interessante foi aqui um filtro de parâmetros quando estamos a criar SUDebox. Isto também pode ser bastante útil. Aqui no ponto 3 falaremos então um bocadinho de uma outra novidade do SU 2023, que foi inclusive sugerida por nós, pela Cadnia, a EFICAD, para desenvolverem aqui a possibilidade de nós termos um preço na tabela que já relacionava a referência com a largura da orla. Depois, no ponto 4, falaremos então, agora aqui mais virado para CAM, falaremos do desbaste de volumes, que foi aqui melhorado, o próprio user interface e alguns parâmetros foram aqui melhorados nesta maquinação. Também achei muito interessante, porque não era assim muito intuitiva e agora ficou melhor. No ponto 5, podemos então agora, com o 2023, maquinar a 3 dimensões ou a 3 eixos, como queiram, superfícies e corpos gráficos também. Isto significa que nós podemos importar de um STL, por exemplo, e ter logo e poder logo em cima desse STL sem mais necessidade de mais alterações, podemos logo maquinar esse corpo, digamos assim. Depois, no nesting, também temos aqui uma atualização bastante interessante, que nos permite gerar, juntamente com o nosso report, um fecheirozinho que nos vai dizer que sobras tivemos do nesting anterior e depois podemos então reutilizar essas sobras. Sabemos que nos dias que correm há cada vez mais e mais empresas com esta se calhar sensibilidade para o desperdício, para minimizar os desperdícios, e de facto esta funcionalidade vai ajudar aqui um bocadinho neste quesito. E para finalizar, vou-vos falar aqui um bocadinho mais da nossa biblioteca Cadnia, o que é esta biblioteca e o que é que ela fornece, em que é que ela se diferencia de um outro SUD qualquer. Pronto, vamos então aqui iniciar, apresentada que está a nossa agenda. Vou então passar aqui já para o nosso afamado SolidWorks. Cá está ele. E vou então começar aqui pelo primeiro ponto, que será então a Biblioteca dos Processos. A Biblioteca dos Processos foi colocada aqui junto à Biblioteca dos Materiais e muito idêntico àquilo que nós já estamos habituados para a Biblioteca dos Materiais. Ela está organizada desta forma. Claro que aqui, mais uma vez, pode ser completamente organizada da forma como a pessoa que está a utilizar o software pretender. É da forma que lhe der mais jeito que pode aqui organizar esta biblioteca. Para isso, vamos então aqui abrir um pequeno modelo que eu aqui tenho. Para isso, ou seja, para vos mostrar aqui um bocadinho a funcionalidade, vou abrir então aqui um modelo que eu aqui tenho, que é um caixotezito, aqui com 4 painéis diferentes. E o que é que os processos, o que é que esta biblioteca permite fazer? Como já estão se calhar aqui a conseguir ler, nós podemos adicionar agora aos painéis, por exemplo, uma cola de poliuretano, um verniz transparente, uma lacagem a branco, uma pintura, até uma lixagem ao próprio painel, ou seja, são processos que vão ser adicionados aos painéis. Depois temos aqui algumas nuances. Estão a ver que este íconezinho aqui tem o painel, aquela zona ali do meio a amarelo, e esta aqui tem aquela zona do meio
azul. Isto quer dizer que estes que estão aqui amarelo são processos que podem ser cumulativos, ou seja, nós podemos usar aqui um poliuretano, depois a seguir aplicar um verniz, depois a seguir ainda aplicar uma tinta. Claro que isto não faz sentido da forma que eu estou a falar numa lógica de produção, mas o que quero dizer é que podemos ter vários processos adicionados ao mesmo painel. No caso destes aqui a azul, são processos unitários, são únicos. Então, quando nós adicionamos este tipo de processo a um painel, ele vai ser único e não conseguimos lá adicionar mais nenhum. Como é que isto funciona? Vamos então, imaginem, eu vou pegar então aqui na pintura branco e vou adicionar a este painel. Funciona muito da maneira que já estamos habituados para os materiais e para as orlas e para outras coisas, ou seja, arrastamos e largamos, aplicamos na face que nós quisermos. Reparem, eu aqui como larguei na face bottom do painel, ok? Esta face é bottom, porque quando vai para uma máquina, esta será a parte que não levará maquinações, ou se levar, são muito poucas, muito reduzidas. Então a parte superior do painel é que fica virada para cima na máquina, será, neste caso, a de baixo, falando no contexto do móvel. E eu aqui posso aplicar quer à face de baixo, quer à face de cima, mas vou aplicar às duas faces. Então, aplico nas duas faces este processo. Vou agora, imaginem, aplicar um verniz a este painel aqui deste lado e posso fazer exatamente a mesma coisa, aplicar aqui para os dois. Posso também aplicar uma cola de poliuretano, também nas duas faces, imaginemos. E para terminarmos, aplicaria então aqui a este painel um sanding, uma lixagem aqui. Ok, o que é que acontece agora? Se eu for editar um painel destes que eu acabei de adicionar processos, eu consigo perceber aqui neste botãozinho, que também é novo, claro, que já tenho cá um verniz transparente adicionado. E reparem que ele está exatamente na face superior e na face inferior do painel. Se por outro lado for verificar um outro painel, eu tenho então a informação de que aqui já seria então um lacado, uma pintura branca no topo e no fundo. A biblioteca, já agora, também para percebermos como é que ela está organizada, ela vai ser muito idêntica também àquilo que já estamos habituados, para quem já trabalha com saúde, a ver na biblioteca, por exemplo, dos materiais ou das orlas. Os parâmetros são mais reduzidos, é uma coisa bastante simples que, para já, os parâmetros que fizeram sentido adicionar foram estes. Nós temos um nome, temos uma descrição, temos depois então o tipo de processo, se é aplicado na superfície ou se é aplicado no painel inteiro. Temos depois algumas categorias. As categorias nós podemos também criá-las, nós podemos criar as categorias que quisermos. Reparem que aqui temos a categoria das colas, os polimentos, os vernizes e aqui as lixagens também. Nós podemos criar as categorias que tivermos e que necessitarmos. Depois temos também um custo e depois então temos aquela questão do se o custo vai ser unitário, ou seja, é a unidade, se vai ser mediante o comprimento que temos de painel, se vai ser aqui calculado mediante uma área ou mediante um volume também. Podemos ter estes tipos todos de tipos de custo. O que é que isto nos permite depois no final? Eu vou dizer que não quero... Sim, não quero guardar. No final, nós podemos então gerar um report. Sim. Nós, no momento, ainda não incluímos isto no report da nossa biblioteca. Vai ser incluído, entretanto, mas permite-nos já ver, temos aqui uns repositórios no HTML, permite-nos perceber que, ok, nos painéis tenho então a possibilidade agora de facilmente extrair aqui na zona de Panel Processes, eu posso extrair toda a informação que foi adicionada quando eu adicionei esse processo. Reparem que está cá a categoria, todos aqueles parâmetros estão cá e eu posso então pegar nisto e colocar no sítio que eu quiser do nosso report. E é isto que interessa, se calhar, referir aqui para esta funcionalidade nova, para esta biblioteca. Esta funcionalidade, já agora, eu anteriormente não referi, mas também foi uma das que foi sugerida aqui pela Cadmia
aos desenvolvedores da EFICAD. Eles acharam por bem e muito bem adicionaram aqui esta biblioteca. Depois, queria-vos mostrar aqui também, então, o filtro de parâmetros nas boxes, mas antes disso, também frisar aqui uma ferramenta que por vezes fica assim um bocado esquecida, um bocado na gaveta, e às vezes pode nos dar jeito, que é, ela agora foi mudada de sítio, ela antigamente no 2022, ela estava aqui na parte do Tools, neste momento ela foi trocada para o menu Connect, e o próprio nome da ferramenta foi aqui o comando foi trocado o nome. Ele agora aqui no comando chama-se Libraries Installer e antes chamava-se Hardware Installer. Quando nós iniciarmos, ele vai aqui então abrir o Library Installer. E para que é que serve esta ferramenta? Nós podemos, e isto é uma ferramenta que está em constante evolução, mas nós podemos aceder aqui a esta ferramenta para acedermos diretamente a um conjunto de bibliotecas que estão completamente conforme os catálogos dos fabricantes, e a EFICAD, no fundo, o SUD, disponibiliza-nos isto para nós diretamente conseguirmos vir cá, dizermos qual é que é a marca que pretendemos fazer download, depois escolhemos também qual é que é o modelo. Aqui estamos a falar de gavetas, neste caso, e podemos logo diretamente fazer aqui, clicando neste botãozinho, fazemos o download. Eu já o fiz previamente, que este aqui, como tem muita configuração, no fundo ele está a cumprir todos os parâmetros possíveis para este tipo de gaveta. Eu aqui abri, já estive aqui a ver no próprio catálogo quais é que são as versões diferentes deste tipo de gaveta, e ela aparece exatamente no catálogo da Bloom, e então ela tem todos os tipos possíveis que nos aparecem no catálogo, estão cá. Quando nós fazemos o download, ok, vai aqui demorar se calhar um minutinho ou dois, e o que acontece é que ela fica automaticamente disponível na nossa biblioteca de boxes, para nós podermos utilizar a nosso belo prazer. E então ficamos aqui com a gaveta completamente configurada segundo o catálogo, prontinha a ser utilizada. Eu quis referir a esta biblioteca, primeiramente porque esta ferramenta, desculpem, porque é algo que fica às vezes um bocado esquecido, este Hardware Installer, e pode dar jeito a muita gente. Então, eu já fiz então, como vos dizia, o download desta gaveta, e vou agora então mostrar-vos o que é que nos faz este filtro de parâmetros. Este filtro de parâmetros, a meu ver, veio aqui ajudar bastante. Deixem-me só pôr isto aqui com uma visualização aqui, desculpa, com uma visualização melhorzinha, que eu gosto mais. Veio-nos ajudar então aqui bastante este filtro de parâmetros para nós conseguirmos nos organizar. Reparem, quando nós temos por exemplo, uma box de gaveta e outras boxes que possam já ter alguma complexidade. Quando eu digo complexidade, a nível de parâmetros, ter já muitos parâmetros, isto pode acabar por ser um pouco confuso, porque eles estão cá todos. É verdade que nós podemos separá-los por categorias, mas até aqui eles ficavam todos na mesma aqui juntos quando nós estamos na parte do desenvolvimento da box. Isto pode ser algo confuso. Então, o que a EFICAD aqui nos proporciona agora é a possibilidade de nós filtrarmos. Então imaginem, eu agora quero aqui filtrar por todos os que sejam visíveis, ou seja, todos os que sejam ocultos, que estejam aqui só para fazer cálculos e coisas assim, eu não vou querer visualizar. Vou querer visualizar apenas os que estão visíveis depois na utilização. E assim ele já me apresenta aqui os parâmetros que estão apenas visíveis. Claro que ainda temos uma outra novidade, e para quem está a trabalhar com o SUD 2022 já consegue aqui perceber isso. É que nós quando damos agora categorias ao parâmetro, ele vai-nos separar aqui por pastas. E nós podemos então expandir a pasta e suprimir, e ter aqui uma organização bem mais eficiente, digamos assim. E como é que nós criamos a pastinha? É tão simples como chegar aqui ao parâmetro. Eu sei que todos estes parâmetros são relativos à cor, então eu vou escrever aqui que isto pertence à categoria cores. Ok, vou copiar já agora, que eu vou querer adicionar também aos outros. Quando eu crio esta categoria cores, o que vai acontecer imediatamente é que ele vai-me criar então esta pastinha, e eu agora vou adicionando
o cores aos outros parâmetros e eles vão sendo adicionados a esta mesma pasta que no fundo é a minha categoria. E com isto tenho aqui a minha organização. Claro que eu depois ainda podia filtrar aqui por outras características. Imaginem, se eu não quiser ver o tudo que é strings, eu desativo aqui e eles desapareceram. Volto a colocar e eles estão cá. Portanto, esta filtragem aqui dá-me bastante jeito para quando nós estamos aqui a desenvolver boxes, que já começam a ter alguns parâmetros e então permite-nos aqui também organizarmos um bocadinho melhor e percebermos onde é que andamos. Para além disso, ainda podemos, como é óbvio, aqui filtrar, fazer uma pesquisa pelo nome. Imaginem metal e ele vai-me aqui buscar tudo o que diga metal no início. Claro que esta pesquisa também é bastante útil e um pouco diferente dos filtros. Esta parte aqui também era isto que tinha aqui para vos falar, para vos realçar, e também achei que dá bastante jeito na utilização do seguro. Depois, uma outra, como vos falava no início ali na nossa agenda. Uma outra funcionalidade que dá algum jeito será então esta capacidade que eu agora tenho de na tabela que me relaciona uma referência com a largura da própria orla, ter também um preço relacionado com essa diferentes larguras. Então, como é que eu posso configurar isso? Eu abro aqui a minha biblioteca das orlas, eu vou pegar mesmo nesta aqui de exemplo. Se eu vier então aqui a Reference with Table, eu posso verificar aqui no lapisinho, eu posso verificar que já tenho aqui uma gama de larguras onde esta orla pode ser utilizada e terá esta referência e terá aquele custo. Este custo não existia até o 2022, foi então esta parte que foi aqui sugerida pela Cadmia e que dá aqui algum jeito. Eu posso então fazer o quê? Ir criando aqui mais larguras, mediante coisas que eu saiba que a orla permite fazer, não é? Eu aqui estou a dar valores um pouco à sorte, este também é uma orla de exercício. Imaginemos que agora teríamos aqui de 24 até 50, uma mais larga, e teríamos aqui diferentes referências também. Imaginem que esta é 12 a 18, portanto isto será a referência da orla, é 18, manter aqui a coerência, é 18 até 24, ok, é 15, não, 24, já. E 24 até 50. Claro que agora, lá está, como eu vos dizia, podemos agora então separar aqui os custos pelas diferentes larguras da mesma orla. Ou seja, tenho uma orla que é daquele material, ela é em tudo igual, simplesmente vai mudando então a largura do rolo. Como vem em larguras diferentes e tem referências diferentes, também terá então os custos diferentes. Quando eu faço isto, o que vai sair mediante o painel que eu tiver, e já agora para testarmos, podemos então abrir um painelzinho, aqui, posso abrir aqui este, por exemplo, e aqui no painel nós conseguimos perceber quando adicionamos então aqui a nossa orla, como nós temos aqui uma espessura do painel de 19, então a minha orla, se eu fizer aqui um report deste painel, o errozito aqui do HTML, não é isto que eu quero, portanto, então eu agora aqui sei que a minha orla, a orla que está a ser aplicada, será então, se eu expandir aqui, a orla que vai de 18 a 24. Parece-me correto. De outra forma, se eu aplicar agora um material mais espesso ou mais estreito, pode ser mais fino, menos espesso. Ok, aplicamos. Vamos então perceber, mas 16 se calhar não vai ser suficiente para aquilo que eu quero. Eu tinha aqui, já agora só confirmar. Sim, já passa para uma outra categoria, sim senhor. Então podemos verificar, vamos apagar o que já estava.
e vamos verificar se, epá, o meu computador aqui é... Ele quer mesmo mostrar, ele quer muito mostrar o PowerPoint. Então, o que nós conseguimos então verificar agora na borda é que ela já será de uma outra gama, ou seja, já será a E1218 e terá então um custo diferente. Já será aqui o custo de 80 cêntimos o metro linear. Esta funcionalidade também era algo que, com base naquilo que nós, com a nossa experiência que vamos tendo, com sugestões dos nossos clientes, que também são bastante importantes, e nós temos todas essas sugestões em conta, e analisamos cada uma com olhos de ver, digamos assim, e conversamos sempre com o FICAD no sentido de ou arranjar alternativas, ou então realmente desenvolver uma nova funcionalidade. Neste caso, foi exatamente o caso que aconteceu, foi que foi desenvolvida esta nova colunazinha na tabela, para podermos, depois no report, retirarmos esta informação que é útil, sem dúvida alguma. A maioria das vezes a FICAD concorda connosco, nós estamos no terreno, nós vamos aos clientes, nós falamos com os clientes, e quando os clientes partilham connosco estas necessidades, estas dificuldades, é sempre bom para também chegarmos aqui a novas funcionalidades e por aí fora. Portanto, então, avançando aqui na nossa agenda, o que eu tinha para vos falar a seguir, ou o que eu tenho para vos falar a seguir, será então já mais virado para a parte do CAM, e na parte do CAM tínhamos visto que, já agora recorrendo aqui novamente ao PowerPoint, ok, falámos aqui no ponto 3, tínhamos visto que então falaríamos aqui do desbaste de volumes que foi aqui melhorado de alguma forma. Eu vou aqui abrir uma parte aqui que me permite fazer uma maquinação a 3 dimensões. E aqui para esta maquinação podemos então verificar que ela tem aqui 2 solid bodies. Nós vamos começar com esta informação já. Para já vamos maquinar apenas este corpo. Por isso, vamos então selecionar o próprio corpo. Vamos no SUDCAM dizer que queremos fazer então uma maquinação a 3 dimensões. Vamos selecionar a ferramenta que já estava lá previamente inserida. E selecionamos a única maquinação que está aqui disponível, que é então o Roughing. No Roughing nós temos aqui, e como vos falava, já aqui algumas modificações a nível de parâmetros que tínhamos no 2022. Vou aqui dar uma profundidade de passagem máxima de 10 mm, e nós agora conseguimos perceber que aqui temos um offset vertical para a zona, para a superfície que estamos a maquinar, e temos também um offset horizontal. Antigamente nós tínhamos aqui apenas este campo e o próprio nome também não era assim muito, como é que eu ia dizer, não era muito intuitivo, era um nome estranho que levava às vezes as pessoas até aqui a ficarem em erro, a interpretar mal o que significava este parâmetro. Vou dar aqui 0 para ele não passar para fora da superfície, e vamos avançar. Uma outra novidade que também é bastante interessante é que, como estas maquinações 3D são maquinações algo mais demoradas para o software recalcular, o que acontece é que nós temos agora um botãozinho de rebuild, o nosso conhecido rebuild do SolidWorks, está aqui, e com este rebuild nós conseguimos não estar sempre a fazer rebuild sempre que mudamos aqui qualquer parâmetro, mas sim, no final de termos tudo ao nosso jeito, aquilo que nós queremos, nós podemos então fazer o rebuild, e aqui sim ele vai recalcular e vai nos mostrar a trajetória se quisermos, ou apenas o corpo já semi-maquinado. Então, ainda temos aqui um outro parâmetro que nos permite dizer se queremos, no final, que haja um contorno à peça toda ou não. À peça toda ou não. Vou voltar a fazer rebuild para percebermos o que é que aconteceu. Mostrando aqui, ele no final vai então fazer um contorno aqui à cota 0 para me terminar aqui a maquinação desta peça. Se eu então desativar, o que vai acontecer é que esse contorno não é feito e
ficamos aqui só por esta zona aqui, por esta maquinação aqui. Então, agora nós podemos ainda fazer uma outra coisa, e isto também é uma das novidades nesta melhoria deste tipo de maquinação. Nós neste momento estamos a considerar que a nossa zona de maquinação é o stock, é a nossa peça. Nós podemos dizer que a nossa zona de maquinação vai ser este outro body que nós temos ali, como podem ver. Então, se eu selecionar aqui e fizer um rebuild, ele vai-me então maquinar apenas aqui na zona onde nós temos o nosso body. Digamos que era uma peça que nós tínhamos lá, que tinha ficado com uma zona por maquinar ou algo assim, eu tinha ali algo mais, ali um volume, e nós queríamos desbastar apenas aquela parte, nós podemos fazer isto desta forma. Para além disto, ainda conseguimos também dizer que, ok, não é o body que me interessa, mas quero, por exemplo, que a minha maquinação seja aqui à volta de um sketch que eu pré-desenhei. Então, se eu fizer aqui o rebuild, o que vai acontecer é que ele vai me maquinar apenas ali à volta daquele sketch que eu ali tenho. Claro que se eu colocar aqui o contorno ativo, ele vai acabar por maquinar também ali depois a peça ali à volta. Aqui demora mais um bocadinho a calcular, mas será algo deste género, ok? Claro que não vai entrar dentro aqui desta zona agora. Então, se eu fizer aqui o rebuild, para vermos realmente qual é que foi o resultado, nós conseguimos perceber que ele anda aqui à volta do sketch e não vai ali entrar nesta zona. Se simularmos, conseguimos perceber exatamente isso. Ok, o Fred anda aqui, podemos aqui acelerar um bocadinho e cá está. Ela vai mandar ali à volta do meu sketch. Pronto, então estas melhorias foram bastante, este tipo de maquinação foi bastante modificado. Temos aqui estes campos todos que agora nos permitem um maior controle daquilo que estamos a fazer. E isso é sempre bom. Eu sei que quem se dedica aqui mais à parte da maquinação vai gostar de certeza absoluta de ter esta funcionalidade. Seguindo aqui com o nosso webinar então. Uma outra novidade interessantíssima, a meu ver, deixem-me aqui só fechar isto, é então a possibilidade de nós, por exemplo, maquinarmos quase que diretamente um fecheiro de STL. Deixem-me só aqui procurar, que eu entretanto fechei a pasta, não sei porquê, ou se calhar está aqui aberto. Não está não. Ok, mas o meu STL está aqui, já o encontrei, então eu vou simplesmente importar o meu STL, como faço para qualquer um destes ficheiros. Importei cá para o meu SolidWorks e agora vamos então proceder aqui à criação da nossa maquinação. Reparem, ele é um STL, não tem ainda qualquer tipo de maquinação. Eu posso logo em cima dele criar aqui uma maquinação nova. Vou aqui criar, ok, pode ser esta máquina, que é a G-Code, uma genérica, e vamos dar ok. No nosso campo, dizemos então agora onde é que está o nosso zero. Para mim, nesta posição está ótimo. Vou então validar. E vamos então adicionar as ferramentas que nós necessitamos para maquinar esta peça. Vou adicionar uma fresa de topo direito de 3 mm e vou adicionar também uma esférica de 2 mm para aqui conseguir entrar ali em algumas áreas que são algo apertadas. Então, o que vamos fazer de seguida? Vamos adicionar uma operação de desbaste. Para isso, nós vamos aos nossos corpos gráficos, né? Que é apenas um, é apenas este, e vamos adicionar então a nossa maquinação 3D. Aqui também será uma maquinação 3D. Primeiramente, a maquinação de desbaste com a fresa de topo direito, esta nossa conhecida roughing. Vamos então adicionar. Aqui vou colocar, eu não quero que ele venha para fora da superfície, por isso colocamos aqui a 0. Colocamos 3 mm apenas de passo máximo aqui em Z para a ferramenta, ou seja, vai tirar aqui 3 mm de cada vez. E vamos então fazer aqui um rebuild e perceber o que é que vai acontecer
aqui. Ok, vamos mostrar os nossos... Ok, parece-me bem. Para já estou satisfeito com isto. Não vou já validar. Vou sim agora à minha ferramenta de topo redondo ou esférica e vou já adicionar a minha maquinação de acabamento. Adicionamos. Mais uma vez eu não quero que ele passe aqui para fora da peça e de resto vou manter o que tenho. Parece-me satisfatório. Vou agora sim dar OK aqui nestas maquinações. Como podem ver, ele está a calcular tudo, as duas, e podemos então perceber o que é que acabou de ser feito. Temos então no ficheiro STL, ok? Isto nem sequer é um ficheiro parte, já temos aqui um desbaste e já temos aqui um acabamento. Claro que nós podemos aqui depois fazer tudo o que já estamos habituados a fazer com outro tipo de maquinações, é simulação, podemos inclusive ver o material removal, ou remove material, como queiramos, result display, para ser mais rápido, que envolve sempre algum tempozinho de cálculo, até porque isto é uma peça com muitos recantos. O meu computador já está aqui a bufar um bocadito. Se calhar foi ambicioso demais, fazer logo aqui, mostrar tudo. Pois. Ok. Aqui estas maquinações, como são maquinações de 3 dimensões e por aí fora, acabei por ter aqui este desfecho, que não era exatamente isto que eu queria, mas ok. Vamos voltar a reiniciar. Bom, mas nós podemos, como eu vos dizia anteriormente, fazer a simulação, fazer tudo isso para este material removal. Ok, eu agora fiquei sem a peça, não vou voltar a construir tudo de novo, mas fica a ideia de que, ok, nós podemos simular este material removal em peças com muito detalhe e esta peça tem algum detalhe. Pode ser se calhar algo demorado a recalcular. Eu depois também estava aqui se calhar a clicar no rato e o SolidWorks não gostou muito e foi-se embora. Pronto. Avançando então para o tópico que eu tinha falado também na nossa agenda, o ponto 6. Então iríamos aqui falar um bocadinho do nesting e da possibilidade agora de utilização de sobras, coisa que não existia até aqui. Então como é que isto funciona? Eu vou então iniciar o nosso nesting, inicio aqui a ferramenta do nesting, vou aqui ampliar um bocadito, para vermos melhor o que é que está a passar. E vamos então adicionar aqui agora os meus ficheiros. Eu já aqui tenho os painéis pré-criados, aquela não me interessa, que foi a peça que eu estive a trabalhar anteriormente. Então ele adiciona-me aqui todas as peçazinhas, vamos à nossa biblioteca de chapas, de painéis, e verificar qual é que é o número de offcuts, ou seja, de sobras que nós vamos considerar para cada chapa. Nós podemos considerar um máximo de 2 e este valor é completamente suficiente porque ele vai tentar, como o nesting, é mesmo isso o propósito do nesting, né? Ele vai tentar aglomerar ali as peças de forma a ocupar o mínimo espaço possível e depois, ok, se for necessário, ele vai criar ali uma zona extra, ou seja, em vez de termos apenas uma sobra, ele ainda pode aproveitar ali uma zona que não tenha sido tão consumida pelas peças. Então vamos fazer o nosso rebuild para ele nos calcular aqui o nosso nesting. Claro que nós aqui podemos sempre variar o passo de rotação, as iterações que ele vai fazer e aqui pode ir ficando mais satisfatório ou menos satisfatório. Este nesting assim à primeira vista parece um pouco, se calhar não está a aproveitar assim tanto quanto isso, mas eu já tentei andar aqui a fazer um nesting mais manual e em termos de área aproveitada não consegui um melhor resultado que este. Por isso, então, nós temos então aqui as nossas sobras, vamos só então criar o nosso assembly.
quando damos aqui OK, ele vai nos criar o nosso assembly, para nós podermos aqui em cima disto, em cima deste assembly, podemos então criar as nossas maquinações, criar aquilo que necessitarmos, mesmo se as próprias peças tiverem alguma maquinação, ela pode ser adicionada, como é óbvio. E vamos criar aqui o nosso report. Para quê? Para podermos obter então um fecheirozinho XML que nos permitirá então depois guardar estas duas sobras, esta e esta. Ele vai nos permitir guardar isto no nosso disco, num sítio qualquer que nós queiramos, para depois termos acesso a ele. O fecheirozinho é este aqui. Reparem que ele já guardou duas sobras. Está aqui a primeira, que terá este comprimento, esta espessura e a largura deve estar aí algures. E depois temos uma outra. Ou seja, duas placazinhas de sobra. Eu concordo, foram duas que sobraram, eu vi. Por isso, OK, está muito bem. Eu vou só então abrir aqui a localização do fecheiro, que eu vou precisar dela. Vai-me dar jeito. Para quê? Para eu a seguir realizar um novo nesting. Eu vou aqui simplesmente fechar este, já não me interessa, vou fazer don't save e vou agora realizar um novo nesting para vermos então como é que o nesting consegue reaproveitar aquelas duas sobras que nos sobraram, passando aqui o pleonasmo. Então, cá temos as nossas peçazinhas. A quantidade está muito bem. Vamos então verificar o que é que temos. OK, nós continuamos a dizer ao software que temos 10 chapas desta dimensão e desta espessura e mais 10 desta dimensão e desta espessura. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu sei que tenho sobras, então vou importá-las. Vou importá-las exatamente daquela localização. Não copiei a localização, que já devia tê-lo feito, mas não há crise. Está aqui. Então vou copiar aqui, que é para não andar à procura dele, e vou aqui abrir o meu fecheirozinho das minhas sobras do projeto anterior. Eu abri, tenho cá as minhas dimensões então, vou dar OK, porque OK, concordo, foi estas sobras que eu tive, e vou dizer que quero usar todas estas peças. Sim, queremos guardar, e vamos então criar o nosso rebuild e verificar o que é que aconteceu. OK, nós podemos então verificar que uma peça vai usar aquela primeira sobra, na peça seguinte vai colocar mais peças que tenhamos para maquinar e ainda nos cria mais duas sobras, OK? E depois ainda vai usar uma terceira chapa para então maquinar ali a última parte que precisávamos e ainda cria também mais dois restos. Claro que isto agora seria tudo exportado novamente para um novo XML. Claro que podemos aqui sempre então reduzir ao passo, fazer aqui uma série de ajustes para o nosso nesting ficar mais satisfatório ou não. Reparem que aqui já não criou dois desperdícios, duas sobras, mas sim uma apenas, e acreditem que esta área será maior que a outra. Isto já está mais que testado. E teríamos então assim o aproveitamento de todas estas sobras que nos vão acontecendo a quem faz nesting. A realidade é que no nosso país as máquinas de nesting ainda não têm assim uma grande expressão, mas elas vão aparecendo por aí. Aliás, elas estão aí, vão aparecendo cada vez mais e isto pode ser uma ferramenta muito útil e ainda para mais agora quando estamos já todos um bocadinho mais, vou-lhe chamar, formatados para fazermos este aproveitamento e por aí fora, para minimizarmos desperdícios, porque desperdícios acaba por ser dinheiro também. Os tópicos mais técnicos que tinha programado para vos falar são estes. Para ficar a saber mais sobre o ponto 7, Biblioteca Svud Cadnia, clique no link na descrição.